Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia, é bom estar aqui com os irmãos, poder falar da palavra de Deus é sempre um privilégio, e eu queria antes ministrar e continuar a adoração, ministrar um louvor ao teu coração, amém? Feche os teus olhos, vamos continuar adorando ao Senhor, declarando da palavra de Deus, declarando do amor do Senhor sobre as nossas vidas. Feche os teus olhos. Somente Deus é quem pode transformar um coração que ferido está. Somente Deus, somente Deus. Ninguém tem o poder conhecer meu interior. Homem nenhum vai dizer quem sou eu. Somente Deus, somente Deus, somente Deus tem a fórmula da vida. É a única saída, nele eu posso descansar. Somente Deus alimenta minha alma, teu Espírito me acalma, meu socorro vem de ti. Somente Deus é quem pode entender o teu sofrer quando choras tua dor. Somente Deus, somente Deus. Sim, Ele é o Pai, o eterno Criador. Fale com Deus que Ele vai te socorrer. Somente Deus, somente Deus, somente Deus tem a fórmula da vida. É a única saída, nele eu posso descansar. Somente Deus alimenta minha alma, teu Espírito me acalma, e o meu socorro vem de ti. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, Ele é o meu socorro, só Ele pode me ajudar. Somente Deus, sim, Ele tem a fórmula da vida. É a única saída, nele eu posso descansar. Somente Deus alimenta minha alma, teu Espírito me acalma, e o meu socorro vem de ti, Senhor. Somente Deus da vida, Ele é a única saída, nele eu posso confiar.
socorro vem de ti. Meu socorro vem de ti. Aleluia. Aleluia. Nós te adoramos, Pai. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Espírito Santo. Aleluia. Levante as suas mãos, olhe para o alto e diga palavras de adoração ao teu Deus. Oh, Jesus, nós te exaltamos acima de todo nome. Nesta noite, nesta hora, neste lugar, nós adoramos o Teu nome que é santo, o Teu nome que é poderoso, o Teu nome que é santo, santo, santo. Oh, seja adorado neste lugar, Jesus. Nós exaltamos o Teu nome, seja exaltado pela Tua igreja. Nós elevamos o Teu nome acima de todo nome, declaramos que Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor, governa sobre nós, e nós declaramos que venha o Teu reino, que venha o Teu reino, que venha o Teu reino, e que seja feita a Tua vontade. Oh, governa sobre nós nessa noite, Jesus. Oh, cobre-nos com o sangue do Cordeiro, Pai. Lava-nos, limpa-nos, toma-nos nas Tuas mãos agora. Cerca este lugar, Senhor, com Teu fogo e dá ordem aos Teus anjos ao nosso respeito. Oh, que esta noite, que este lugar se torne numa embaixada do Teu reino, Pai. E tenha liberdade entre nós, Espírito Santo, para fazer aquilo que for a Tua vontade, o Teu propósito, o Teu desejo. Declara a Tua palavra rema para cada um de nós nessa noite. Oh, ministra-nos, Espírito Santo. Ministra-nos, Espírito Santo da verdade. E ministra-nos, Espírito Santo da profecia, Espírito da verdade, Espírito Consolador. Alinha o nosso coração com o coração do Pai nessa hora. Oh, aleluia, nós exaltamos o Teu nome, nós Te adoramos, declaramos que Tu és o nosso amado. Pai, eu declaro que eu não sou nada, mas eu me prostro diante de Ti, eu me humilho diante de Ti, Senhor, e declaro, Pai, que cada palavra que ser dita aqui, Senhor, que seja ungida por Ti, e que o Senhor possa falar conosco nessa noite, Pai. Eu dependo de Ti para tudo que eu faço, eu sou dependente de Ti, Jesus, eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua presença, eu preciso de Ti, Jesus. Oh, Espírito Santo, oh, intensifica a Tua unção entre nós, a Tua presença, manifesta a Tua presença entre nós essa noite. Oh, nós sabemos que o Senhor está aqui, nós sentimos, nós percebemos a Tua presença. Oh, manifesta a Tua presença entre nós, Espírito Santo. Oh, nosso amado, nosso amigo, esteja conosco. Ministra-nos, marca-nos nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Abre o nosso entendimento, os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, e que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós já Te agradecemos em nome de Cristo Jesus, amém, aleluia. Dê uma salva de palmas a Jesus Cristo, aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia. Evangelho segundo João, capítulo 2. Glória a Deus. Que alegria estar aqui com os irmãos, viu? Um prazer, uma alegria. Foi uma alegria conhecer Pastor Eduardo, Pastora Fabrícia, Pastor Anderson, alegria conhecê-los. Bom saber que nós temos amados do Senhor, guerreiros nessa cidade. Tem 4 anos que eu estou aqui em Sorocaba. Fui enviado para cuidar da igreja Bola de Neve aqui na cidade. Estou com os meus guerreiros aqui, o Guilherme, o Deco e o André. São nossos amados, queridas ovelhas, servos do Senhor. Bom ter vocês aqui também comigo, viu? Tem mais gente aqui do Bola de Neve aqui? Cadê? Aê. Oh, glória a Deus. Os filhos aí, ó. Ó, meus filhos aí. Ei, é bom, né? Ei. Glória a Deus. Posso me sentir em casa? Amém. Aleluia. Sabe, queridos, tem sido muito bom esses últimos meses. Eu tenho visto as respostas das nossas orações. E muitas coisas têm acontecido na nossa cidade.
Deus tem feito uma aliança nova com a nossa cidade. Deus tem reposicionado os seus guerreiros nessa cidade. E você vai ouvir falar de muitas coisas, muitos milagres. Deus vai transformar muita coisa ainda nessa cidade. Amém? Aleluia. Eu não espero a hora de ver isso acontecer. Que venha um avivamento poderoso sobre esta cidade. Amém? E que nós possamos ver essa cidade tomada pela glória e pela unção do Espírito Santo. Aleluia. João capítulo 2. Desculpa a minha voz, está rouca. É que já faz alguns dias que eu estou ministrando. Isso vai desgastando um pouquinho a voz. Mas você me perdoa, amém? Glória a Deus. João capítulo 2, no versículo 1. E eu estava, enquanto a gente adorava a Deus nos louvores, eu fui percebendo como Deus está falando conosco através das águas. Como foi falado nisso durante os louvores. O segredo dessa noite está na água. Amém? Vira para quem está do seu lado e diga assim: o segredo dessa noite está nas águas. Aleluia. Aleluia. João capítulo 2, versículo 1 diz assim: no terceiro dia, eu estou lendo na versão da NVI. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Versículo 6. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. E disse Jesus aos serviçais: encham os potes com... Aleluia. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. Vira para quem está do seu lado e diga assim: sempre obedeça. Um dos maiores segredos na palavra de Deus, e um dos maiores segredos de todo cristão, é sempre obedecer à voz do Espírito Santo. Sempre obedeça o comando dos céus. Todas as vezes que eu fui cabeça dura e que eu briguei com Deus, eu me dei muito mal. Você já brigou com Deus? Ah, você nunca brigou com Deus, vai. Levanta a mão. Você já brigou com Deus? Eu vou contar uma para vocês. Será que dá tempo? Acho que não dá. Não dá tempo, pastor. Não vou contar essa hoje, não. Será que dá tempo? Tá bom, então eu vou contar. Vou contar como foi que eu comecei a namorar e como que Deus falou para mim que eu ia casar com a Paula. Vocês não conheceram a Paula ainda, que hoje ela está pregando no meu lugar, lá no Bola. Mas é a mulher mais linda desse mundo. Vocês irmãos verem na rua, assim, no Face, a mulher mais linda que você vê na sua vida é a minha esposa. Então, não tem dúvida. Tá? E vou contar para vocês como é que foi que Deus falou comigo a respeito do nosso casamento. Eu já tinha ido ministrar na igreja dela, ela mora em Guaíra, no interior do Paraná. Eu tinha ido ministrar na igreja dela em 2013 e me apaixonei. Alegria, a disposição em servir a Deus. E eu falei: Deus, eu apaixonei. Você acredita em paixão à primeira vista? Eu acredito. Eu me apaixonei. Mas eu fui embora triste para casa, irmãos. Fui embora, voltei para casa. Um ano depois eu voltei para ministrar de novo na igreja dela. E eu só orando, guardei no meu coração. Eu falei: Deus, amém. 900 quilômetros de distância a gente estava. E eu voltei lá um ano depois. E aí eu estava ministrando, irmãos, foi um mover sobrenatural do Espírito Santo. E eu comecei a sentir uma presença de Deus tão boa, mas ao mesmo tempo forte, poderosa. E Deus começou a falar comigo enquanto eu ministrava o louvor, e Deus começou a falar assim: faz as suas malas. Eu lembro da frase, Deus dizia assim: faça as suas malas e mude para essa cidade. E aí começou a minha disputa, a minha guerra com Deus, minha batalha com Deus. Eu dizia: Deus, mas o que eu vou vir fazer nessa cidade? Olha, esse lugar é longe. A cidade é pequena, tem 25 mil habitantes. Tem um semáforo na cidade, irmãos. A diversão deles era no final de semana ir na pracinha do Chafariz comer um lanche, na única lanchonete na cidade.
Oh Deus, o que eu vou vir fazer aqui? Isso é pegadinha, né? E Deus falava comigo, Deus não se explica muito. Deus não vai ficar explicando muitas coisas para você, amém? Ele vai dar uma palavra de ordem. Se você obedecer, Ele dá o próximo passo. Deus não vai ficar se explicando muito para você. E Deus repetia, faça suas malas e mude para cá. E eu briguei com Deus, falei, Deus, não posso, eu vou gravar CD de novo, eu estou para assinar um contrato com a gravadora nova, eu tenho tantos planos, a minha família toda está em São Paulo, eu não conheço ninguém nessa cidade, o que eu vou vir fazer nessa cidade? E eu brigando com Deus. Aí, um daqueles momentos em que a gente se acha muito inteligente, muito esperto, eu vou pegar Deus, sabe assim? Não sei se você já teve, não, Deus, ó Deus, eu vou te explicar como é que é. Presta atenção. E eu disse para Deus, Deus, eu só mudo para esse lugar se a minha esposa estiver aqui. Irmãos, não deu outra. Na hora que eu falei isso, quem que entrou na porta da igreja? Quem? A Paula. Eu olhei para ela e falei, tá bom, Deus, eu mudo para cá. A gente não briga mais. Vou fazer as pazes. E eu não sabia, queridos. Eu fiquei uma semana ali naquela cidade. Durante aquela semana, Deus deu sonhos para Paula. Deus mudou o coração da Paula. Em uma semana nós tínhamos decidido, nós iríamos casar. Liguei para casa. Final daquela semana eu liguei para casa e falei, mãe, prepara as minhas malas, eu estou mudando para cá, para Guaíra. Eu vou aí só pegar minhas coisas e volto. E eu vou me casar. Minha mãe, eu já era doido, né? Doido eu sempre fui. Minha mãe não estranhou muito, mas ela falou, dessa vez você ganhou. Essa vez foi ótima. Você tá bom dessa vez, campeão dessa vez. Mas, queridos, em 8 meses nós namoramos, noivamos e casamos. E o Senhor tem nos acrescentado a cada dia o amor, o companheirismo. E agora nós temos o Davizinho, que está com 2 anos e meio, um pouquinho mais que 2 anos e meio, que graças a Deus é a cara da mãe. Vocês não sabem quanto eu orei e jejuei por isso. Oh, Jesus. Mas é uma figurinha, irmãos. Um dia eu trago eles aqui para vocês conhecerem. Amém? Glória a Deus. Então diga para quem está do seu lado, sempre obedeça. Melhor coisa que você pode fazer da sua vida. E disse Jesus aos serviçais, versículo 7, enchem os potes com... Que isso que eu falei agora não tem nada a ver com a mensagem. E os encheram até a borda. Então ele lhes disse, agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa, e eles o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois os que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. E revelou assim a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Depois disso ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ali ficaram durante alguns dias. Deus quer manifestar a sua glória em você, amém? Deus quer manifestar a glória dele na sua vida, na sua casa. Deus quer manifestar a glória dele no seu casamento. Amém? O Evangelho de João, queridos, é um evangelho diferente dos outros 3. O Evangelho de João, ele foi escrito num tom mais elevado, se eu posso dizer assim. João, além de apóstolo, discípulo de Jesus Cristo, mas João também era um profeta. João escreve este Evangelho com experiências diferentes dos outros apóstolos. João escreve este Evangelho já na sua velhice. Como você sabe, João foi exilado na ilha de Patmos por pregar o Evangelho. E depois de liberto, ele vai para Éfeso. E ali ele termina os seus dias pastoreando aquela igreja de Éfeso. E nos seus dias finais é que ele decide escrever este Evangelho. Ele o escreve depois que ele tem a revelação do Apocalipse. Isso muda a vida deste homem. A revelação que ele recebe na ilha de Patmos muda a maneira como ele enxerga a Jesus Cristo, muda a maneira como ele enxerga as coisas que viriam no futuro. Aquilo muda e transforma a vida de João.
João escreve o evangelho de uma maneira diferente dos outros. O evangelho de João tem um tom profético que os outros evangelhos não têm. João não se preocupa com a genealogia, com as questões humanas, com o natural de Jesus. Mas o tema, o foco de João é mostrar a divindade de Jesus Cristo. João está preocupado em declarar: Jesus é o Filho de Deus. O evangelho de João é um evangelho de um homem que obedeceu a Jesus e cuidou da sua mãe. João é conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. Quando Jesus está para cumprir a sua obra na cruz, ele disse para João: João, cuida da minha mãe. João é aquele que cuidou de Maria até o fim da sua vida. Eu fico imaginando os outros apóstolos saindo, pregando, evangelizando, fazendo, acontecendo, e a igreja crescendo, a palavra de Deus sendo pregada, os milagres acontecendo, e João em casa, cuidando da mãe de Jesus. É nessa hora que você vê o que é obediência. Você diz: mas pastor, o meu ministério, o meu chamado, eu tenho pressa. Não tenha pressa. João não teve pressa. João ficou cuidando da mãe de Jesus. Ele obedeceu. Eu fico olhando porque tudo que alguém que tem quem tem um chamado aqui de Deus? Você tem um chamado na sua vida, amém? Chamado é um propósito. Deus desenhou você com um propósito. Talvez você ainda não descobriu qual é o teu chamado, mas você tem um chamado. E uma coisa difícil é quando você tem um chamado, quando você já descobriu qual é o teu ministério, é ficar olhando outras pessoas desenvolvendo seus ministérios, crescendo, e você parado, olhando e dizendo: Deus, quando é que vai acontecer comigo? João, enquanto via os outros apóstolos desenvolvendo o seu ministério, viajando, constituindo a igreja, João estava obedecendo o pedido que Jesus fez para ele. Mas, como Jesus disse: João, você ainda não verá a morte sem antes me ver mais uma vez. E João está na ilha de Patmos, acorrentado, quando, mais uma vez, ele encontra com seu amigo Jesus, o seu amado. Quando muitos de nós acharíamos que já não teria valido a pena, na situação que João estava, então João recebe a visita do seu amigo mais uma vez. Isso transforma a vida desse homem. Isso transforma a maneira como ele escreve o seu evangelho. O evangelho de João tem nas suas entrelinhas um teor, um conteúdo profético que nós conseguimos entender quando estamos mergulhados no Espírito. Amém? João começa esse texto dizendo assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Eu acho lindo esse começo. Porque quando ele fala de terceiro dia, quando ele fala de casamento e dos amigos convidados para o casamento, eu me lembro na hora, isso me remete na hora, àquele que ressuscitou ao terceiro dia e que está aguardando para as bodas do Cordeiro. Quando eu olho para este versículo, quando eu olho para este início, João já está assinalando: aquele que ressuscitou ao terceiro dia está esperando o casamento, as bodas do Cordeiro. Quem aqui está esperando o casamento do Cordeiro? Aleluia. João já está nos encaminhando, já está nos mostrando o dia em que nós estaremos nas bodas do Cordeiro. E os discípulos foram convidados. Você foi convidado para essa festa de casamento? Você vai estar lá? Amém. Mas vamos voltar no texto. João, capítulo 2, versículo 3, diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: o que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Vira para quem está do outro lado e diga assim: a hora errada. Quando a palavra de Deus fala do vinho, obviamente, ela está falando do fruto da vide. Tirado da... Qual que é o fruto da vide? Através de um processo de prensa, a uva tinha que ser prensada.
Mas o que acontece é que a hora ainda não estava alinhada. Ainda não era o tempo do vinho certo. Jesus disse, ainda não é o tempo. O vinho ainda não está pronto. O vinho ainda não está preparado. Porque o fruto da vide, o vinho para o qual Jesus tinha vindo preparar, ainda não estava pronto. Por isso ele disse, a minha hora ainda não chegou. O vinho ainda não estava pronto. Jesus vem para ser um modelo da videira verdadeira. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá em João 15, versículo 5. Jesus, a videira verdadeira. A videira dá o que mesmo? Dá o quê? Uva. E com a uva eles prensavam e faziam o quê? Vinho. João 15, 5. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os? Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dá muito. Qual é o fruto da videira? E o que a gente faz com a uva prensada? Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Perceba, quem dá os frutos? Quem que dá os frutos? Vira para quem está do seu lado e fala assim, ele está falando de você. Jesus está dizendo, eu sou a videira. Vocês foram enxertados em mim. Vocês vão produzir frutos. E esses frutos, através do processo da prensa, vão se tornar. Mas o vinho ainda não estava pronto. Nós ainda não tínhamos sido enxertados na videira. Ainda não tinha sido estabelecida a obra da cruz, a redenção dos nossos pecados. E nós não poderíamos ser enxertados na videira. O tempo ainda não estava pronto. Ainda não era tempo. O vinho não estava preparado. As uvas não poderiam dar os frutos certos. Os ramos não poderiam dar os frutos certos. Vira para quem está do seu lado, está entendendo? Você vai entender. A obra da cruz ainda não estava completa, por isso o vinho ainda não estava disponível. Jesus veio para construir, para constituir, para conceber um vinho novo. Amém? Feito de uma videira híbrida. Abra sua Bíblia comigo lá em Romanos 11, 13. Ainda não havia chegado a hora. O vinho não estava pronto. A videira não estava terminada. Romanos 11, 13 diz assim, estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, e exalto o meu ministério na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão a vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiro fruto, toda massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o... Essa massa está falando do mosto. O mosto era o primeiro produto da uva prensada, de onde se fazia Versículo 17. Se alguns ramos foram cortados e você, aponta para você e diga, eu, sendo oliveira brava, foi enxertado entre outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é quem sustenta você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado? Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e vocês permanecem pela... Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade com aqueles que caíram, mas a bondade para com você.
desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza, e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Pergunta para quem está ao seu lado, você está entendendo? Ainda não. Irmãos, eu não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade, e a esta minha aliança com eles, quando eu remover dos seus pecados. Veja bem, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que Israel não foi descartada, mas Israel, como os ramos naturais que foram cortados por causa da sua incredulidade, quando a igreja que foi enxertada, nós que temos uma natureza da oliveira, o quê? O que o apóstolo Paulo fala aqui? Oliveira brava. Fomos enxertados na videira verdadeira. E então, quando Israel também for enxertado, haverá um vinho desta videira, um vinho novo, que o Senhor está preparando para os últimos dias. Amém? Diga assim, eu não sou santo, porque sou bom, porque eu sou oliveira brava, mas eu sou santo, porque a raiz é santa. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? A nossa santificação não vem de nós mesmos. Deus olhou para a terra e não viu nenhum homem bom. Nós não somos santos por causa da nossa bondade. Não somos santos por causa de nós mesmos. Porque eu em mim tenho a natureza da oliveira, a oliveira brava. Em mim está a natureza de Adão, a natureza da iniquidade. Eu não sou bom. Vira para quem está do seu lado e diga assim, eu não sou bom. Às vezes a gente fica craque em fazer cara de bom. Muito craque. Tem gente que é fera em fazer cara de bom. A verdade é que nem a sua mãe acredita mais que você é bom. É o que Paulo está dizendo aqui. Não se gloriem por isso. Não sejam presunçosos. Se vocês têm sido santificados, vocês têm sido sustentados pela raiz que é santa. Aquele que está enxertado na videira, recebe da seiva, como ele diz. Recebe da nova natureza. Então agora é transformado de maneira antinatural em ramos que dão frutos de santidade. Pergunta para quem está do seu lado, diga assim, que tipo de fruto você tem dado? 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de... Ele diz aqui em partes, só de manhã, só à noite, só de madrugada, só na igreja. Ou não, só no trabalho. Mas ele diz, seja santo em toda a vossa maneira de viver. Vira para quem está ao seu lado e diga assim, eu preciso ser santo. Eu preciso de transformação. Porque a minha natureza não é santa. A minha natureza é a natureza nascida de Adão, natureza de iniquidade e de pecado. O apóstolo Paulo diz sobre este conflito, ele diz, aquilo que eu quero fazer, o bem que eu desejo fazer eu não, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Apóstolo Paulo. Deus, transforma a minha natureza, porque o vinho ainda não está pronto. João capítulo 2, versículo 6 diz assim, ali perto,
haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Aproximadamente 600 ou 612 litros cabiam nesses 6 potes, nesses 6 vasos de pedra. Sabe, queridos, constantemente a palavra de Deus nos compara com vasos. Deus vai transformar a nossa vida, amém? Talvez você entrou aqui como um vaso de pedra, igual esses potes. Mas Deus vai transformar você nessa noite. Aleluia. É interessante que Jesus disse para sua mãe, olha, a minha hora ainda não chegou. Ainda não está pronto o vinho. O vinho ainda não está preparado. E então, os serviçais chegam a Jesus e ela diz, obedeçam a Ele, façam tudo o que Ele mandar. E Ele diz, olha, existem 6, quantos potes tinham? 6. Interessante, o número 6 fala da imperfeição do homem, da condição imperfeita, minha e sua. Diga para quem está do seu lado assim, eu sou imperfeito. A Bíblia nos compara diversas vezes com os vasos que necessitam ser cheios da natureza de Deus, exatamente por causa da sua natureza imperfeita. Os vasos cerimoniais ainda não estavam prontos. Diga para quem está ao seu lado, eu ainda não estou pronto. Deus conhece as minhas imperfeições, amém? Às vezes eu sou muito bom em escondê-las, mas Deus as conhece. Deus sabe quem é você. Deus conhece o teu coração. Deus me conhece. Deus sabe das minhas imperfeições. Deus sabe que tipo de vaso eu sou. Jesus aqui sabia que os odres ainda não estavam preparados para receber desse vinho novo que Ele estava preparando. Abre comigo lá em Marcos capítulo 2, versículo 22. Marcos 2, 22 diz assim, e ninguém deita vinho novo em odres. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. E o vinho novo deve ser deitado em odres. Vira para quem está do seu lado e diga assim, eu preciso ser transformado em odre novo. Para receber esse vinho novo, do qual o Senhor Jesus está preparando em cada um de nós, eu preciso me tornar um recipiente novo, um odre novo, um vaso novo. Eu preciso ser transformado na minha natureza. A minha natureza precisa ser transformada. E como é que isso acontece? João capítulo 2, versículo 7. Leia comigo. Disse Jesus aos serviçais, o quê? Encham os potes com água. E eles a encheram até a borda. Vira para quem está do seu lado e diga assim, o segredo está na água. Aleluia. Você quer ser transformado? Você quer ser transformado? Ou você quer continuar esse vaso de pedra pesado de carregar? Até quando as pessoas vão ter que carregar você, querido? Até quando as pessoas vão precisar encher você? Eu preciso ser transformado. A minha natureza precisa ser transformada. E Jesus diz o quê? Encham os potes com água. E encham até a borda. Olha o que Jesus diz no capítulo seguinte de João. João 3, versículo 5, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A água fala da purificação através da palavra de Deus. Abre comigo em Efésios 5, 25.
Eu preciso ser cheio de água para passar por essa transformação. A água, em primeiro lugar, fala da purificação através da palavra de Deus. Efésios 5:25 diz assim: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a... Nós somos santificados por causa que a raiz é santa, amém? Jesus se entregou na cruz, por amor a mim e a você. E eu acho tão interessante que nós estamos falando de João 2, de um casamento. E esse texto, o apóstolo Paulo está falando sobre casamento. E ele está dizendo, Jesus amou a igreja, se entregou por ela, para santificá-la e purificá-la através da palavra, da água. Eu fui lavado pela palavra de Deus. Todas as vezes que você sai da sua casa e vem escutar a palavra de Deus, você está sendo lavado pela água. Lavado, lavado, lavado. Fique em casa 3 meses sem vir escutar a palavra para você ver. Vai entulhando tudo quanto é porcaria. Vai entupindo. Você já viu ralo entupido? Já viu vaso sanitário entupido? Jesus. Vaso entupido é horrível. Só sai o que não presta. Você já encontrou um vaso entupido pela rua? Que faz tempo que não ouve a palavra, que não é lavado pela palavra? Na hora que ele fala, não sai só o que não presta? Você olha e fala assim, está cheirando mal. Você precisa escutar a palavra. E aí? Como é que está o cheiro aí? Você tem sido lavado pela palavra? Porque só os vasos que estavam cheios da água, que é a palavra, foram transformados. Como é que você quer ser transformado se você não escuta a palavra? Diga para quem está ao seu lado, eu preciso estar cheio dessa água. Outra coisa, a água fala da essência de cada um de nós. Tiago capítulo 3, versículo 12, abre comigo. E eu prometo que eu termino antes da meia-noite. 11h49. Tiago 3,12 diz assim, meus irmãos, Tiago está falando com crente, amém? Quem é crente aqui em Jesus Cristo? Meia dúzia. Quem aqui é crente em Jesus Cristo? Opa, já converteu mais da metade. Quem aqui é crente em Jesus Cristo? Aleluia, pastor, ganhei, olha, quanta gente eu ganhei para Jesus agora. Aleluia. A água fala do que nós somos no nosso interior. Tiago 3,12 diz assim, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água? A água fala a respeito do que eu sou no meu interior. A água fala da minha forma interior. Interessante que o ser humano é constituído mais de 75% de... A água fala do que eu tenho dentro. A água fala da minha constituição. De quem eu sou de verdade, na minha essência. E pode produzir a mesma fonte, água boa e água ruim? Se você está cheio da água que dá a palavra, que tipo de fonte que você vai jorrar da sua boca? A palavra. A água fala de quem eu sou quando ninguém está olhando para mim. Quando eu estou sozinho em casa. A água fala da minha essência. De quem eu sou na minha natureza. E a minha natureza precisa ser transformada. Diga para quem está ao seu lado, eu preciso de transformação. Só se você precisar. Se você não precisar, não fala não, tá bom? Aleluia. A água fala também do nosso arrependimento demonstrado através do batismo. Mateus capítulo 3, versículo 11.
diz assim: eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias, e ele os batizará com o Espírito e com fogo. Quem aqui foi batizado com batismo de arrependimento? Meia dúzia. Quem aqui foi batizado com batismo de arrependimento? Aleluia. Nós nos arrependemos de quem nós somos. O arrependimento genuíno é aquele que nos faz odiar o pecado. Paulo diz que o remorso ou o arrependimento segundo o mundo nos traz a morte. O remorso traz culpa, traz peso, traz condenação, porque eu estou preocupado comigo. Eu estou preocupado com o que vão achar de mim agora. O que o meu pastor vai pensar de mim? Meu ministério, meu cargo na igreja. Ai, o que vão falar de mim? O remorso está preocupado com eu, mas o arrependimento está preocupado com Deus. Paulo diz: a tristeza segundo Deus gera arrependimento para a vida. Quando eu me arrependi de quem eu era. E se Deus transformou a minha vida, querido, Deus transforma a tua vida também. Como eu me arrependo de quantas vezes eu fui fonte de água destruidora. Como eu me arrependo de quantas vezes eu ofendi a Deus e eu magoei o Espírito Santo. E como Deus transformou a minha vida. Se Deus fez isso comigo e me tirou de onde eu estava, Deus vai fazer isso com você também. E eu me arrependi. E eu desci as águas. E a minha velha natureza, a natureza da oliveira brava, ficou naquelas águas. E quando eu saí daquelas águas, eu fui enxertado na videira verdadeira. E fui santificado por causa da raiz que é santa. E os frutos são frutos novos. Eu preciso de transformação. Porque eu sei quem eu sou. Tudo começa a partir do momento em que você entende quem você é. Qual é a tua natureza? E você se arrepende de quem você é. E passa pelas águas do batismo. As águas falam do teu arrependimento. E fala do Espírito Santo. João capítulo 7, versículo 38 diz assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O segredo está na água. Muita gente acha que esse texto fala do vinho, mas esse texto fala da água. O segredo está na água. O vinho foi só consequência. O versículo 39 diz assim: e ele, Jesus, estava se referindo ao Espírito. O Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Os vasos que crescem no Espírito Santo o receberiam como rios de águas vivas. Aleluia. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ainda não era tempo. O vinho não estava pronto. Por isso ele disse para sua mãe: a minha hora ainda não chegou. O vinho ainda não está disponível, porque os vasos não estão cheios da água. Eu preciso estar cheio dessa água. Feche teus olhos. Como eu preciso estar cheio dessa água. Jesus disse para os serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Você está cheio dessa água?
As pessoas param para conversar com você na rua. E elas ouvem a palavra de Deus da sua boca. Ou elas só ouvem murmuração, contenda, discórdia. Que tipo de fonte tem jorrado dos teus lábios? Qual é a água da tua essência? Quem é você de verdade?